Olá, bem, nesse vídeo eu gostaria de oferecer um exemplo de como calcular primitivas utilizando o método de integração por partes. Então você se lembra que no método de integração por partes nós temos duas funções, u e v, e a integral de u v' dx é igual a uv menos a integral de v u' dx, ok? Para calcular esta primitiva, a gente precisa calcular essa primitiva. E a ideia é escolher u e v de maneira conveniente, de tal forma que essa integral seja mais simples de calcular do que essa integral aqui. Ok? E como você faz isso? A ideia é sempre, geralmente, fazer o seguinte: escolher u de modo que a derivada de u seja mais simples. Ok? E v não seja tão complicado, de tal forma que essa integral seja mais simples que a original. Então aqui nós temos x exponencial de x, e é natural aqui escolher u igual a x. Por quê? Porque du sobre dx, a derivada de u, é simplesmente 1. Portanto, du é igual a dx. Fica uma expressão bem simples, ok? Então, se esse cara é u, então este termo aqui é o dv. Portanto, dv é igual a exponencial de x dx. Portanto, dv é sobre dx, a derivada de v é exponencial de x. Portanto, v a gente pode escolher e elevado a x, ok? Então note que a gente pode escolher e elevado a x mais uma constante, mas quando a gente usa o método de integração por partes, é conveniente escolher c igual a zero, ok? Então, usando o método de integração por partes, isso é igual a u vezes v, x vezes v exponencial de x, menos a integral indefinida de v u', ok? Então v é exponencial de x, u' dx, ou seja, du é igual a dx, ok? Bem, a gente viu lá no início do curso que a derivada de exponencial é igual a exponencial, portanto a primitiva de exponencial é exponencial mais uma constante. Essas são todas as primitivas. Então a gente obtém o seguinte: exponencial de x vezes x menos a primitiva de exponencial de x, que é exponencial de x. E não se esqueça de colocar no final um c para obter todas as primitivas de x exponencial de x, ok? Muito bem, então isso termina o exercício. São as primitivas de x exponencial de x. Muito bem. Mas nota o seguinte, que é muito fácil checar se a gente acertou ou não o exercício. Tudo que a gente tem que fazer é derivar para verificar que isso é realmente uma primitiva. A gente tem que derivar essa primitiva e obter x exponencial de x. Se nós não obtivermos x exponencial de x, a gente fez alguma coisa errada. Então vamos verificar se a gente acertou. X exponencial de x menos exponencial de x. Vamos calcular a derivada disso. Então, pela regra do produto, isso vai dar a derivada de x exponencial de x mais x, a derivada de exponencial de x, menos a derivada de exponencial de x, mais a derivada dessa constante. Mas lembre-se que a derivada de uma constante é zero, a derivada de exponencial de x é exponencial de x, logo isso dá exponencial de x também, e a derivada de x é 1. Portanto, a gente ficou com exponencial de x mais
x exponencial de x menos exponencial de x mais zero. Então a gente fica exponencial de x menos exponencial de x e fica, portanto, apenas com x exponencial de x. Okay? Então a gente obteve que a derivada dessa função é realmente x exponencial de x, portanto, essa é realmente uma primitiva dessa função. A gente acertou o exercício. É isso aí.